Espírito Santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, por cada homem e mulher que está aqui essa manhã. Pai, nós fazemos parte da igreja dessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, irmão, em Apocalipse, capítulo 12. Esses dias no grupo do WhatsApp dos jovens, o Diógenes postou esse versículo. Ele rapidamente eu peguei. Soltou, eu pego, irmão. Os jovens, eles têm visões para esse tempo. E aí eu não sou bobo, irmão. Eu me movo pela palavra. E quando eu vi os jovens liberando visões ali, eu entendi isso, Senhor. E eu vou ministrar sobre essa palavra hoje, essa manhã. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria. Apocalipse 12, 11. Todo mundo achou? De novo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria. Amém, queridos? O tema dessa mensagem é amando o Pai, glorificando o Filho. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra hoje aqui. Apocalipse está dizendo que eles foram vencedores, porque em primeiro lugar, Deus os amava de tal maneira e deu seu Filho para que por eles morresse, e o sangue de Jesus nos conectou com o céu, amém? Mas aí a Bíblia diz, Daniel, que não foi só por causa do sangue de Jesus. Tem muita gente, irmão, que fica ainda até hoje falando só do que o sangue de Jesus operou para a salvação. Mas salvação, irmãos, nunca foi o propósito final do Senhor na sua vida. Quando Deus criou o jardim e o colocou no Éden, Ele formou o homem e colocou naquele jardim, e aquele homem não precisava de salvação, irmão. Aquele homem precisava ter uma vida governada pelo céu, para que a partir desse relacionamento, dessa intimidade, ele governasse aquele ambiente e estendesse o domínio dos céus sobre toda a face da terra. Por isso, você não está aqui apenas para ser salvo. E nem precisa estar, irmão, se questionando se uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se você ainda é desses que ficam se questionando, se uma vez salvo, salvo para sempre, eu quero dizer que Deus vai tirar você desse lugar hoje. Porque Deus te salvou para um propósito. Deus te salvou para que a partir da salvação Ele pudesse, pelo Espírito, através da sua palavra, santificar você, fazendo você se tornar a imagem e semelhança de Deus e estender o governo dos céus sobre a terra. E quando o Apocalipse capítulo 12 fala essa palavra, irmãos, essa palavra é sobre nós. A Bíblia está nos chamando de vencedores. Não sou eu que estou chamando você, meu irmão. Quem está chamando você de vencedor é a Bíblia. Na verdade, Romanos capítulo 8 nos chama de muito mais que vencedores. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu não sei como que você se percebe essa manhã, irmão. Eu não sei como que você que está aqui, que é pastor, como que você está se enxergando. Mas o que Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz que em todas as coisas somos mais por meio de quem?
por meio daquele que nos amou. Agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Se você tem essa palavra, e por causa que Deus nos amou, através do sangue de Jesus, Ele te reconectou com o céu e liberou uma palavra sobre você. Eu pergunto, qual o testemunho que você está dando? Qual é a resposta que você está liberando para a terra depois que você recebeu essa palavra? Palavras que resultavam em testemunho, Eric. Mas o interessante é que esses dias eu percebi como criança entende bem isso. Quem já viu aquele ditado, prometa para qualquer um, menos para uma criança? Irmão, prometer por meus filhos, irmão, estou ferrado. Quando eu libero uma palavra para meus filhos, eles já agem de acordo com a palavra que eles receberam. Eu fui pegar o Bernardo e elas na escola esses dias. Ele disse, pai, você vai brincar com a gente lá embaixo hoje? Eu digo, filho, não sei, o papai tem uns compromissos, tem até um encontro com um casal lá da igreja. Aí minha filha disse, pai, você precisa descer com a gente. Eu digo, mas filha, lá embaixo você vai lá, está cheio de amiguinho. Tá, pai, mas você precisa nos dar um apoio emocional, você é o nosso pai. Irmão, 7 anos, irmão. Minha esposa entrou no carro e digo, olha aqui, filho, o que é que eles estão dizendo? Aí eles disseram, mãe, o pai tem que descer com a gente lá para baixo, porque ele precisa nos dar um apoio emocional. Aí meu filho disse, pai, você é o nosso pai, então haja como tal. Cara, eu peguei aquela revelação profética dos meus filhos, Felipe. Porque se tem alguém que entende a respeito disso, é a criança. Por que você acha, irmãos, que quando o Senhor fala aos discípulos, quem não se tornar como aquela criança, não receberia o governo dos céus? Porque a tônica, quando Jesus estava falando aquilo, não era na criança, mas era na humildade. Ele disse, quem não se tornar humilde como esta criança, não receberá o reino dos céus. O Senhor te ama, o Senhor já entregou seu filho, te reconectou com o céu. Você carrega uma palavra no seu espírito. E sabe por que não há poder gerando vida, gerando os propósitos? Porque somos muito cheios. Precisamos ouvir o que o mestre falou no monte, quando ele no seu primeiro princípio diz, ele disse assim, Janaína, bem-aventurado será você quando se tornar humilde de espírito. Irmãos, pergunta para o teu filho ou pergunta para o meu, se quando eu libero uma palavra para eles, eles estão preocupados se eles têm força para realizar, se eles têm sabedoria para fazer, o recurso necessário. Tem não. Eu fiz uma promessa para o meu filho há uns meses atrás. Eu disse a ele gosta muito do Barcelona. Eu disse, filho, qualquer dia nós vamos assistir uma final lá na Espanha, lá no Camp Nou, do Barcelona e o Real Madrid. Pronto, irmão, para que eu falei isso? Quase todo final de semana que a gente sai, ele disse, pai, quando é que nós vamos lá para Barcelona? Aí ontem a gente jantando, ele disse, pai, ano que vem a gente vai para Barcelona? Eu digo, eu não sei ainda, cara. Ano que vem a gente vai para uma viagem fora do país, em fevereiro, eu não sei. Não, pai, vamos em junho é a época, em maio é a época da final da UEFA. Ele não quer saber, irmão, se ele não olha para o cofrinho dele se tem dinheiro para passagem, ele não olha para nada disso, mano. Irmãos, nós precisamos ser assim, humilde como uma criança, porque a única coisa que a criança precisa é de uma palavra do pai. Irmão, alguém aqui tem uma palavra do pai no seu espírito? Quem tem uma palavra do pai no seu espírito aqui, levanta a mão, por favor. Então acabou. É só o que você precisa, irmão. Tudo isso é o que você precisa.
É disso que nós precisamos entender, irmão. Ninguém nasceu aqui, irmão, para passar essa vida sem cumprir propósito. O Senhor nos formou a sua igreja porque tem um propósito para nós, Daniel. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 10º ano do reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às... Entenda uma coisa, irmãos. Você não nasceu para ser profeta. Você não nasceu para ser pastor. Você não nasceu para ser evangelista. Você não nasceu para ser mestre, apóstolo. Você é profeta e por isso você nasceu. Você é pastor e por isso você nasceu. Você é apóstolo e por isso você nasceu. Você não nasce para ser alguma coisa em Deus, você é alguma coisa em Deus, e por isso que nasceu para esse tempo. Jesus não nasceu para ser Emanuel, ele era Emanuel e por isso nasceu. Irmão, isso muda todas as coisas. Isso muda tudo se você pegar essa palavra hoje no seu espírito, Marlene. Porque o que tem barrado muitos de fluir no que Deus já liberou é olhar para as circunstâncias, para as impossibilidades, é olhar para as situações. Mas se você entender hoje aqui, essa manhã, que você nasceu e está aqui hoje, porque antes de tudo isso, lá na eternidade, Deus já projetou tudo que você vai fazer. Foi isso que Deus falou para Jeremias: não, Jeremias, você é profeta e por isso nasceu. Foi isso que Deus falou para Maria: ele é Emanuel, Maria, e por isso vai nascer de ti. Às vezes, irmãos, você tem uma palavra de Deus, diante das circunstâncias, diante das tribulações, diante do medo, você olha para você. Não, irmão, por favor, seja humilde aqui essa manhã. Entenda esse princípio, irmão. Cara, se eu fosse olhar para as minhas limitações, meu irmão, o único lugar que eu não estaria era aqui hoje. Se eu fosse olhar para a ciência, o único lugar que eu não estaria era aqui hoje. Porque pela ciência eu não estaria aqui. Quantos que estão aqui essa manhã e pela ciência não eram para estar? Pelas circunstâncias não eram para estar. Pela medicina não eram para estar. Mas sabe por que você está aqui essa manhã? Por causa de um propósito eterno. Por causa de um propósito criado num ambiente de impossibilidade. Cara, nós somos de uma geração de loucos, Eric. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão. Em nós há o DNA de Abraão. E Abraão era um cara que se movia sem ver. É isso que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Ele saiu da tua terra, das suas terras, sendo chamado sem saber para onde ia. Era um homem que se movia sem ver, sem enxergar. Cara, só um louco se move sem enxergar. Era que Abraão se movia por visão e não por vista.
Cara, qual foi a visão que Deus te deu? Pastor, qual é a visão que você recebeu do Senhor, pastor? Porque quando o Senhor chamou Jeremias, Ele falou para Jeremias do propósito eterno e em seguida disse: Jeremias, o que tu vê? Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. A única coisa que vai te manter de pé, seguindo o Cordeiro pelo caminho apertado, é a visão do propósito que você carrega. A pior coisa que existe é quem caminha sem saber para onde vai, irmão. Qualquer lugar é o seu destino. E o pior de tudo, Luan, ele nunca vai saber quando chegou. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz que João estava chorando porque, arrebatado aos terceiros céus, estava vendo um livro atado com 7 selos e ninguém era digno de abri-lo. Aqui os anciões disseram: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7. Irmãos, entenda uma coisa. Se a Bíblia está dizendo que Jesus venceu, é porque Ele não amou a sua própria vida. E se Ele não amou a sua própria vida, era porque Ele tinha uma palavra. É isso que Deus está falando para você essa manhã, irmão. Há uma cruz proposta para mim e para você. Porque foi proposta uma cruz para Cristo. Mas o que sustentou Jesus para cumprir o propósito da cruz não era a cruz, mas a visão além da cruz. Porque por causa da visão além da cruz, Ele suportou as aflições da cruz. É nisso que você deve se apegar, meu irmão. Porque Ele mesmo nos prometeu que nós teríamos aflições, mas nos garantiu que nós venceríamos, porque Ele venceu. Agora, qual era a palavra que Ele tinha? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi desde quando? Sabe por que Jesus suportou a agonia da cruz? Sabe por que Jesus suportou toda a pressão aqui fora? Porque aqui dentro já estava bem claro no coração dele. Era essa a palavra que ele carregava. Era esse o propósito que Yeshua carregava desde a fundação do mundo. Por isso que não importou para ele, diferente dos reis da época, nascer numa manjedoura. Por isso que não importou para ele, diferente dos reis da época, ser filho de um adolescente e ser criado por um cara da carpintaria. Porque a palavra que ele carregava era antes de todas as circunstâncias do seu nascimento. Por isso que não importou para ele ter nascido lá em Nazaré, ser lá de Nazaré. Por isso, irmão, que quando perguntaram para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele sabia que não era de Nazaré que ele havia vindo, mas do coração do Pai. E por que você ainda, irmão, fica colocando essas coisas como empecilhos para cumprimento de propósitos? Jesus carregava uma palavra em seu espírito: o meu Pai me matou ainda antes da fundação desse mundo. Para quê? Para que eu pudesse reconectar os céus com a terra.
Qual é a palavra que você carrega, meu irmão? Fala aí, qual é a palavra que você carrega no Espírito? Será que realmente as condições do seu nascimento, as pressões do dia a dia, as tempestades que vêm, realmente são elas empecilho para que você cumpra o propósito? Segundo o exemplo de Jesus, não, irmão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro o chamou à parte e o repreendeu, dizendo: não seja assim de maneira nenhuma, Senhor. Então Jesus, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, pois tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Sabe o que Jesus amava, irmão? Jesus amava o propósito. Jesus amava o propósito que o Pai colocou em seu coração. Foi isso que fez com que ele não amasse a sua própria vida. Ele carregava essa palavra. Ele carregava essa palavra, Eric. Irmãos, enquanto a gente estiver dando desculpa, irmão, para os espíritos de prostituição, para o abandono que sofremos, pelos traumas e feridas provocadas pelos nossos líderes, irmãos, nós nunca vamos conseguir cumprir o propósito, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, nós teremos aflições, seremos perseguidos. Chamaram a ele de Beelzebu, e imagina lá o que chamarão os seus filhos. Cara, por favor, remova da sua mente as histórias e fábulas de velhas caducas. Há um propósito desde a eternidade para mim e para você, e esse propósito irá se cumprir. Mas a primeira causa para isso é pelo sangue dele, que nos justificou e nos reconectou com o céu. Mas em segundo, pela palavra que recebemos, e se amarmos a ela muito mais do que a nós mesmos. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 17. E enquanto você abre, deixa eu te dizer algo, Luan. Nós vamos enfrentar a oposição, Luan. Porque Jesus enfrentou a oposição. Oposições do lado de dentro, oposições do lado de fora. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus ele desce o Jordão e o Pai diz assim: tu és meu filho, em quem eu tenho. Mas em seguida, o Pai leva ele pelo Espírito aonde, irmão? Quantos dias? Para quê? Mentira. Abra sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei. E a levarei para quê? Deus me leva para o deserto não é para ser tentado pelo diabo. Deus me leva para o deserto é para me convencer aqui por dentro, irmão. É para gerar uma convicção aqui dentro. Porque depois que essa convicção for gerada aqui dentro, ô Daniel,
Depois que essa convicção for gerada aqui dentro, eu vou conseguir enfrentar as oposições que o diabo vai lançar aqui dentro. Depois de 40 dias de jejum, fortalecido em seu coração, o homem Jesus encontrou-se com o diabo. E qual foi a primeira pergunta que o diabo fez? Se tu és filho de Deus. Sabe por que você não tem convicções aqui dentro, irmão? Sabe por que você ainda fica para lá e para cá, sem saber que é filho? Eu estava ali no banheiro e o irmão disse: ô pastor, será que é preciso a gente ir sempre para a dor para aprender, hein? Eu digo: irmão, sempre Deus vai nos levar para o deserto para nos ensinar e falar o nosso coração. Mas é burrice eu sempre ter que voltar lá para aprender algo que já era para eu ter aprendido. Tem gente, irmãos, que direto está voltando ao deserto para aprender coisas que ainda não aprendeu, e sai do deserto sem Deus, e inventa de ir para lugares que Deus tem, mas que ainda não está habilitado para andar. E quando chega lá, as pressões aqui de fora te derrubam, irmão. Jesus só começou o seu ministério depois de ser fortalecido aqui dentro. Porque eu só vou ter autoridade para vencer as coisas aqui fora se eu já estiver vencido elas aqui dentro. Os discípulos estavam no barco, Adriano, e Deus havia dado uma palavra: vamos para o outro lado. Mas no meio do caminho houve uma houve uma perseguição. Sempre vai haver, irmão. E a tempestade açoitava o barco, e os discípulos tentando tirar a água daquele barco. E aí olharam, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Então ele acorda e diz: aquieta a tempestade aqui fora. Sabe por que Jesus teve autoridade para aquietar a tempestade aqui de fora? Porque ele teve primeiro autoridade para aquietar a tempestade aqui de dentro. Enquanto estava todo mundo desesperado, ele estava dormindo. Você só vai vencer as coisas aqui fora, irmão, se você em primeiro lugar estiver vencido aqui dentro. Sabe por que tem muita gente caindo hoje em dia? Porque inventou de fazer as coisas, inventou de se mover numa palavra que recebia fora do tempo. Não, irmão, até Jesus precisou de um tempo para ser fortalecido na palavra que recebeu. Só depois é que ele foi se mover pela palavra. Você compreender isso, irmão, vai mudar tudo na sua vida. Se você achava que Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, todas as vezes que você estiver no deserto, a sua preocupação vai ser com o diabo. Irmão, eu não me preocupo com o diabo. Eu me preocupo em ouvir o que Deus quer falar no meu coração. Porque em cada situação que eu estiver passando, de perseguição, de aflição, de dor, de sofrimento e angústia, se eu parar para ouvir o que Ele quer falar ao meu coração, essas palavras vão gerar um caráter forte aqui dentro. E não importa o que vai estar à minha volta. Abra sua Bíblia, irmão, em Marcos capítulo 14. Eu não sei se tem alguns irmãos aqui que foi levado para o deserto. Fique tranquilo, irmão. Feche seus olhos e não olhe para o que está à sua volta. Na verdade, não tem nada em sua volta. O deserto é um lugar que só tem pedra. É como se você saísse daqui e fosse para as dunas ali do Beach Park. Só tem areia, irmão. Não tem o que ver. Fecha teus olhos, porque nesse lugar Deus te levou para roubar de ti, tirar de ti toda a distração que te roubava dele. Se você foi levado para o deserto, fique tranquilo, irmão. Isso é tão sério que Deus está aí usando a natureza, as coisas que foram criadas, para testemunhar o modo como Ele opera. A Bíblia diz em Romanos que aquilo que foi criado testemunha a glória de Deus, a maneira que Deus opera. Eu falava para a irmã Eliette esses dias:
Existem 4 estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. Tem muita gente, irmão, que parou aqui, ó, na segunda estação, que é a que vem logo depois das chuvas, dos tempos de chuva, dos tempos de bonança, e está se iludindo apenas com as flores que você produziu. Irmão, o maior de Deus, as maiores revelações, as maiores experiências não vêm depois da chuva, vem depois da sequidão. A árvore só produz fruto depois da escassez do verão, e não depois da chuva de inverno. As minhas maiores experiências com Deus foram em tempos de sequidão. É uma mensagem que eu ministrei em 2008, uma igreja lá no Henrique Jorge. Eu nunca esqueci essa mensagem: o que fazer em meio às tempestades. Era um sábado, 2 dias depois do meu pai ter sido operado de um câncer, e estava com 5% de chance de sobreviver com pneumonia. E meu ex-pastor me mandou ir pregar na igreja lá no Bom Jardim. Que na madrugada eu tinha orado: Senhor Deus, eu estou olhando para tudo em volta do meu pai, e tudo está dizendo que meu pai vai morrer. Eu nunca tive amizade com meu pai, eu nunca tive relacionamento com ele. E logo agora que eu me converti ao Senhor, logo agora que eu pedi perdão a ele, a gente está se falando, se abraçando, sendo amigo, meu pai vai ser levado. Não, Deus, eu não quero olhar para o diagnóstico da médica, eu não quero olhar para o que dizem os aparelhos, eu não quero olhar para o que está dizendo a medicina. Deus, eu quero ouvir o que o Senhor diz a respeito do meu pai. E Deus me deu a palavra do rei Ezequias: eu vou dar a ele mais 15 anos. De lá para cá, meu pai já teve 2 cânceres, irmão. E todos os outros 2 na mesma situação. Um cenário de impossibilidades. Não olhe para as impossibilidades que estão aqui fora do deserto, irmão. Olhe para a eternidade que Ele colocou no seu coração, onde tudo aquilo que é criado, criado foi a partir do que não existe. Em nome de Jesus, meu irmão. Marcos capítulo 14. Jesus, versículo 32, ele vai ao Getsemane. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e disse: a minha alma está profundamente triste até a... ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível a ti. Passe de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu... Irmão, isso aconteceu com Jesus. Então desmistifica um pouco a imagem que passaram para você. Jesus, o homem, passou por todas as dores e aflições que eu e você passa. Jesus, ele veio e se desfez da condição de Deus e tomou uma forma de homem, para que ele pudesse se identificar com o que eu e você passamos. Então entenda de uma vez por todas: você vai passar por coisas aqui fora que vão gerar muita coisa ruim aqui dentro. E se você não tiver convicto aqui dentro da palavra que Deus já te liberou, você não vai resistir, irmão. Porque tem uma hora, pastor Kleber, que é só o Senhor, não adianta. Cara, nós somos pastores, e aí nós estamos aqui essa manhã, alguns pastores, mas domingo à noite fica esse lugar cheio de gente. E tem domingo à noite que eu subo aqui e nunca me sinto tão só. Nunca me sinto tão só. Porque cada um de nós, irmãos, é individual. Cada um de nós carrega uma palavra, uma visão. Só você e Deus vai conseguir responder à visão que Ele te colocou, Luan. Não adianta. Não adianta, Felipe. Ah, Jesus levou os mais íntimos. Foi, levou os mais íntimos. E lá em cima,
Quando ele se distanciou dele, voltou, percebeu eles dormindo, distraídos. Não adianta, Cleber. Se você não tiver uma convicção da palavra que Deus te deu, na hora que os teus íntimos estiverem distraídos, dormindo, você vai abandonar o propósito. Jesus voltou e veio o mais íntimo, Rodrigo, distraídos e dormindo. E ele voltou: gente, eu trouxe vocês aqui para orar comigo. Eu trouxe vocês aqui para estar apercebidos a respeito da palavra que eu recebi e me ajudar. E ele olha e diz: Pedro, cara, não foi você, Pedro, que disse que eu era o Cristo? Não é você que disse que vai morrer por mim, Pedro? Tu está dormindo, pesado, demorando, sem saber como responder a palavra que você recebeu. Pastor, acontece isso com você também. O cara está do teu lado e tem uma palavra, recebeu a palavra que você carrega, ele entendeu o que você carrega. Mas tem uma hora que vai ser só você e Deus, irmão. Pastor, tem uma hora da UMI que é só você e Deus. Não adianta a tua esposa, o teu filho, é só você e Deus, irmão. E o interessante que eu vi aqui é que eles dormiram e se distraíram quando Jesus não estava com eles. Tem gente, irmão, que está lá percebido, vigiando. Essa palavra vigiar no grego quer dizer prestar toda a atenção. E a palavra orar, irmãos, quer dizer se identificar, fazer parte da mesma coisa. Mas tem gente, irmão, que só está atento e com você quando você está presente. Quando você se afasta um pouco, já não está mais. E desculpa o que eu vou falar para você, pastor, você vai passar por isso. Com você presente, todo mundo: pastor, estamos juntos, vamos lá, mesmo propósito. Quando a coisa apertar e você for para lá e se distanciar um pouco, você vai se ver sozinho, meu irmão. E é Deus na parada fazendo isso. Jesus orou ali, e o diálogo dele foi com o Pai. O diálogo dele foi com o Pai e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse. Contudo, não seja o que eu, mas o que tu. Engraçado, irmãos, que no deserto o diálogo dele era com Deus. Porque quando o diabo chegou, as propostas do diabo eram em relação a Deus. Há um tempo em sua vida que você vai ser levado para o deserto para ter convicção a respeito de Deus. Mas tem um tempo em sua vida que você é levado para o Getsemane para ter convicções a respeito do Pai. Jesus carregava um propósito, irmão. Jesus carregava um propósito. E esse propósito ele falou em João capítulo 17, abre a sua Bíblia. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei
consumando a obra que confiaste para Fá. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Entenda uma coisa aqui, irmão, em João capítulo 17, quem está falando essas palavras é o Cristo. É o Jesus encarnado, recebeu de ser o Messias, o Cordeiro de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo inteiro. Em João 17 ele está dizendo: Pai, eu consumei a obra que o Senhor me deste para... Mas aonde que Jesus está aqui? Aonde que Jesus falou está consumado, irmão? Irmão, por favor, me ajuda. Aonde Jesus falou que estava consumado? Aonde Jesus está agora, quando ele está falando que está consumado? Na cruz? Não. Por isso que quem está falando aqui é o Yeshua, que encarnou a palavra profética do Cristo, o Messias de Deus, que tira o pecado do mundo. Yeshua está dizendo aqui para os seus discípulos, Yeshua está orando aqui com o Pai, dizendo: Pai, é chegada a hora. Em que momento Jesus falou isso? É chegada a hora. Lá no Getsemane, quando ele olhou e disse: basta, é chegada a hora. E o que é que ele fez, irmão? Glorificou o Pai. Como? Morrendo. Jesus, Yeshua, glorificou o Pai, porque era essa a palavra que ele carregava. E quando ele cumpriu a palavra que ele carregava, quando ele cumpriu o propósito da palavra, ele glorificou o Pai, manifestando o Pai diante dos homens. Como? Morrendo. Jesus morreu para unir o céu com a terra. Yeshua, o enviado de Deus, que morreu para unir o céu com a terra. Mas em seguida, ele enviou você. Abra sua Bíblia. Jesus, querido, se movia profeticamente. E ele disse assim, lá em João 17: eu os envio. João 17. João 17 não, meu irmão. Marcos 16. Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será, quem porém não crê será. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão. Cara, deixa eu te falar algo aqui, meu irmão. Jesus tinha uma convicção no seu espírito, Luan. E essa convicção fez com que ele suportasse toda a pressão do Getsemane. Fez com que Jesus suportasse a indiferença, a distração dos seus discípulos, dos mais próximos. Fez com que Jesus suportasse, irmãos, o Judas. Naquela noite, não foi apenas os discípulos mais íntimos, mas foi também um Judas. Sabe quem é o Judas, irmão?
Judas é um materialista. Judas é aquele pastor que está com você por aquilo que você pode dar. E na hora que uma proposta maior aparecer, ele vai te vender. Ele vai te deixar. Mas fique tranquilo, ele cumpre o propósito na sua vida. Ele cumpre o propósito na sua vida, Rodrigo. Ele cumpre o propósito na sua vida, João Paulo. Tudo isso é Deus pressionando a gente, impressando a gente. No Getsemane, Jesus conviveu e soube lidar com essas pressões. Jesus também soube lidar com a pressão do servo. O servo que apareceu ali e que foi ferido. Esse cara, ele trata a gente também. Porque é por causa que ele é servo, não sabe o que faz o seu senhor, ele anda para lá e para cá sem saber o que fazer e se fere. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter que parar o que você está indo fazer para curar ele. Você vai parar o que está indo fazer para se identificar com a dor dele. Talvez alguns de vocês aqui, pastores, vão ter que parar o que estão fazendo para curar os servos que fazem parte da comunhão e que estão no teu caminho. Jesus teve que lidar também, irmão, com o homem que sacou a espada da sua bainha e que feriu esse servo, que não sabia o que fazer. Esses caras são aqueles que têm revelação, mas são desprovidos de humildade. Pedro era um homem que tinha recebido revelação, mas não tinha humildade. Por isso que precisou passar pelo que passou. Por isso que quando Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, ele reconheceu que não sabia de nada e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu sou um pobre de espírito. Às vezes você tem revelação, meu irmão, mas está com salto, Luís 15, desce do salto, querido. Toda revelação que Deus te deu é para cumprir o propósito que Ele colocou no seu espírito. E o propósito, com certeza, não foi fazer de você o cara. Por isso, põe a espada na bainha, irmão. Homens de Deus que vencem a guerra com as suas espadas na bainha. Gideão venceu a guerra, mas o seu povo estava com as espadas embanhadas. Mas hoje o que a gente vê nos Facebook, irmão, é guerra de espada. Um põe uma revelação, o outro põe outro, o outro põe outro, o outro põe outro. Não, cara. Põe as sandálias da humildade hoje. Põe as sandálias da humildade, irmão. Você vai lidar com os guardas também. Os guardas são aqueles que só trabalham para a lei. Eles só se movem por causa da lei. Eles estão sempre tentando prender você em alguma coisa. Eles estão sempre tentando te apanhar em alguma coisa. Eles sempre chegam fazendo umas perguntas cheias de casquinhas de banana. Você vai ter que aprender a lidar com eles também. E se eles te baterem, deixa eles te bater. É Deus no lance, fazendo gerar em você uma desesperada paixão à procura do noivo. Que nem a sunamita, quando saiu desesperada atrás do perfume dele, foi espancada pelos guardas. Deixa os guardas te espancarem. Quando ele vier, é a você que ele vai procurar, não os guardas. Agora em Marcos capítulo 14, a última pessoa que aparece aí, para mim é o mais perigoso. É o que mais vem para querer atrapalhar os propósitos. É o jovem com lençol. Vem cá, Luan. Fica ali. Alguém tem um lençol? Ninguém.
Ele é o jovem com lençol. Me dá aí, Jana, me dá aí. Bom, legal. Põe o lençol, tá aqui, vai. Tá aqui, Jana, tá aqui. Vamos tirar a cabeça do lençol. Me dá o lençol. É rosa, irmão, quer acabar o filme do rapaz? Tá bom demais. Esse é o jovem, irmão, envolto no lençol. Tudo o que aconteceu aquela noite no Getsemane aconteceu com o propósito de atrapalhar aquilo que Deus estava fazendo através de Jesus. Mas para mim o mais perigoso é Ele. Para mim o que mais tenta e impede-nos a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas é Ele. Ele é o jovem com lençol, irmão. Você olha para ele, ele está pronto para a intimidade, ele está com roupas de deitar. Você olha para ele e o que ele expressa é relacionamento. Mas é sua fachada, ele está de longe. Pessoas que fingem estar perto de você, fingem querer relacionamento com você, fingem querer ter intimidade com você, mas na verdade eles ficam só de longe olhando. E de longe olhando, eles nunca vão conhecer seu coração. E de longe olhando, na verdade eles nunca vão ter intimidade. Qual é a palavra que Deus deu para nós, igreja? Ide por todo mundo e curai os. Pode ir com lençol, meu filho. Você não vai tirar lençol não. Você vai sair daqui com lençol para a intimidade. Curar os e expulsar os. Foi isso que Deus nos enviou. É isso que vai glorificá-lo. Amém ou não amém, irmão? É não, irmão. Porque Jesus pregou também. Ele se assentou com os discípulos no monte. Jesus curou também, expulsou demônios também. Aquele menino endemoniado foi liberto. Jesus ressuscitou um Lázaro. Mas nada disso fez com que ele glorificasse o Pai. Nada disso liberou da sua garganta está consumado. Todos os milagres de Jesus apontavam para o ser profético que ele era. Mas morrer na cruz revelava a natureza do Pai, cumpria o propósito eterno. Curar, pregar, expulsar demônios são os sinais aqui fora. Mas Jesus carregava um sinal aqui dentro: um cordeiro que precisa morrer para unir o céu com a terra. Jesus, ele nos enviou para pregar, curar, expulsar demônio. Mas isso são sinais aqui fora, que apontam e dão testemunho à vida dos que creem. E aos que creem, vos darei poder. 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 Mas sabe qual é a palavra que nós precisamos crer? Porque Jesus creu numa palavra eterna. Você vai morrer para unir o céu com a terra. O seu nome é Emanuel. O que quer dizer? Jesus se moveu profeticamente, cumprindo o propósito de se tornar o Emanuel. Construiu uma casa para Deus e os homens. E em seguida Ele olhou para mim e para você e nos deu uma palavra. E o cumprimento dessa palavra glorifica Ele. João 17. Quando você sai pregando, curando, expulsando demônios, a comissão dos sacerdotes
Foi isso que ele fez. Nos constituiu com a sua morte sacerdotes que ministram aos homens diante de Deus. Em João 17, ele diz assim, versículo 6 em diante: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente te conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu intercedo. Não intercedo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são. Ora, todas as coisas me são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam. Para que sejam o que, irmão? Assim como eu e o Senhor somos. Sabe qual é a palavra que Ele nos deu que glorifica a Ele, irmão? Olhe para o irmão que está do seu lado. Sermos um. Irmão, entenda uma coisa. Nós que somos sacerdotes, temos uma palavra em nosso espírito: edificar uma casa. Edificar uma casa. Ter uma casa edificada sobre a rocha. E aí eu pergunto para você, Ele dando princípios dos céus aos seus discípulos, liberou Mateus 5, 6 e 7, todos os princípios que revelavam a minha atitude em relação a você, o meu compromisso em relação a você. E no final Ele disse: sabe quem eu vou comparar? Aquele que edificou sua casa sobre areia, e essa vai cair, a todo aquele que pregou, curou e expulsou o demônio sem mim. Aonde está isso, pastor? Sabe o que é iniquidade? É tudo aquilo que eu faço sem Deus participar. E sabe como que eu consigo fazer algo sem Deus participar? Porque Deus te deu o dom, Mardônio. Foi Ele que deu, Deus não toma. Mas sabe quando eu faço coisas que Deus não pode participar? Quando eu faço sozinho, porque Ele só está no negócio quando no mínimo tiver dois. Sacerdote, você pode estar curando demônio, meu amado. Você pode estar expulsando demônio, curando enfermo, pregando o evangelho, sem Ele, porque tudo que você está fazendo sozinho. O que vai me matar, irmão, é me sujeitar a você, Kleber. O que vai me matar, Mardônio, é me sujeitar a você. Mas sabe por que a gente não consegue ser um? Porque estamos que nem os discípulos do Getsemane, distraídos cada um com o que cada um está fazendo. Sabe por que é pesado, irmão, para a gente estar junto? Porque a gente não ora por isso. Porque isso é o que nos mata. Cada vez que se libera uma palavra sobre Fortaleza, aí eu vejo cada igreja fazendo a mesma coisa. Irmão, se alguém aqui já levantou algo, eu vou fazer algo com ele. Deus deu a palavra para ele, não foi para mim, então eu vou lá. Eu tenho um irmão e eu vou anunciar aqui, o pastor Gilson. Deus deu uma palavra, eles estão há 60 dias, em 24 horas, por 7 dias da semana, em adoração e oração ali no Passaré. E nós estávamos numa reunião nossa. Eu disse: Gilson, eu não vou fazer a oração lá na igreja. Você já está fazendo aqui, eu vou fazer aqui. Eu não preciso fazer 24 horas por 7 lá no Mevan. Eu vou estar aqui com você, vou falar com o Rodrigo e vamos montar uma equipe para estar aqui. Agora, irmão, sabe por que você não se sujeita a ninguém? Só faz as coisas se você for o líder.
Faz as coisas se você estiver na frente comandando as coisas. Porque a casa que você está edificando não é Betel, é Bet-Avém, casa de vaidade. Tudo que você edifica sobre a sua vaidade, meu irmão. Sabe o que Deus vai fazer com você? O galo vai cantar e te mostrar que o teu orgulho, de toda a integridade que você tinha, era uma casinha edificada sobre a areia, meu irmão. Acorde. Sabe por que não somos um? Porque somos muito materialistas. Não vou fazer não, porque eu não vou ganhar nada, não vem nenhum irmão para a minha igreja. Acorda, irmão. Talvez você está se movendo no espírito de Judas. Só faz as coisas se ganhar alguma coisa para você. Irmão, tudo que fizer, quem ganha é o reino. Sabe o que a gente precisa fazer, irmão? Parar de fugir nu por aí e entrar num ambiente desse, nu, coletivamente, para conhecer o coração do outro. Porque só vai glorificar a Deus quando a gente for um. Jesus estava ali, Luan. Jesus teve que parar para curar aquele servo. Sabe, irmãos? O que impede a nossa unidade, muitas vezes, é que a gente está correndo demais. O irmão me falou esses dias um negócio que eu fiquei constrangido com a minha mochila. Ele disse para mim: Jordânia, é tão difícil abraçar alguém de mochila, porque ele está sempre pronto para ir embora. A gente está sempre pronto para se despedir, irmão. Quando que a gente vai ter uma mentalidade de todos os dias comer pão nas casas uns dos outros? Cara, vamos parar desse evangelho meia boca, meu irmão. Vamos parar um pouco, cara. Vamos glorificar a Deus na nossa cidade. Nós precisamos atrair um avivamento para Fortaleza, irmão. Não há avivamento em Fortaleza. Há muito barulho de vento, há muita casa de vaidade. Que isso não seja mais uma casa de vaidade também, irmão. Não, põe a mão no seu peito e diga: Deus, sonda o meu coração. Se o que eu estou edificando é Bet-Avém, se o que eu estou edificando é uma casa de vaidade. Porque nós vamos precisar, Rodrigo, parar para curar os feridos. Nós vamos parar, irmão, do que estamos fazendo para curar os feridos. Porque nós vamos precisar entender que a dor do meu irmão é a minha dor. Sabe o que eu vejo aqui essa noite, irmão? Essa manhã? Já estou pensando na noite de domingo. Sabe o que eu vejo na nossa cidade, irmão? É o que eu vejo em mim. Terça-feira, eu tive uma visão comigo. Eu me vi em pé com uma pedra na mão, Luan, pronto para atacar no homem caído. E Deus falou comigo: vocês estão com pedras na mão, prontos para atacar no primeiro que cai. O primeiro que cai, a gente vai nos grupos de WhatsApp e começa a espalhar: fulano caiu, fulano caiu. Joga as pedras fora, irmão. Vamos estender a mão para levantar o caído. Porque se ele está caído, Deus está dizendo: nós estamos caídos. Porque se um membro do corpo está doente, todo o corpo está. Falava com o Adriano esses dias. Deus pegou ele também. Ele disse: cara, eu não vou mais falar. Eu sempre ficava falando, atacando alguns pastores que estão fazendo algumas coisas erradas. Mas eu não vou mais falar isso não. Eu digo: amém, Adriano. Eu também não. Quando eu vejo um pastor fazendo coisa errada, eu vou lá assistir um culto com ele. E quando não tiver culto, eu quero ver se eu vou lá mais vezes, até ganhar o coração desse cara, me aproximar mais dele. E aí talvez ser um com ele, para que o Espírito venha. Talvez, irmão, você está no Facebook lançando revelação sobre o homem que caiu e está ferido. E nem sabe você que Deus vai levantar aquele que você está querendo parar. Deus vai levantar quem você está querendo parar.
Cara, nós precisamos parar de edificar essa casinha de vaidade nossa, irmão. Em nome de Jesus, cara. Nós precisamos ser Luan. Mas isso me mata. Parar o que eu estou fazendo para ir ajudar você no que você está fazendo. Sabe por que eu não faço isso? Que eu sou guarda. Eu quero uma promoção para mim. Eu quero promoção pelo meu bom comportamento, pelo que eu estou fazendo. E hoje eu sou evangelista, amanhã eu serei vice-querubim, o maior pastor dessa cidade. Eu estou com você, Felipe. Deus não vai fazer mais nada assim, irmão. Não se trata mais nem de você, nem de mim, mas se trata do que nós estamos nos tornando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A Bíblia nunca falou que você é um vencedor. A Bíblia fala que nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Faz-nos para que possamos refletir os três. Faz-nos para que possamos refletir vocês. Faz-nos para que possamos refletir os três. Fique de pé em nome de Jesus. Faz-nos para que possamos refletir. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um com o Pai. O Filho e o Espírito são um com o Pai. O Filho e o Espírito são um com o Pai. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um com o Pai. O Filho e o Espírito são um com o Pai. O Filho e o Espírito são um com o Pai. Entenda uma coisa, meu irmão. Apocalipse 12 diz que eles venceram. Romanos 8 diz que nós somos vencedores. Seus sucessos que você acha que está alcançando, você está alcançando sozinho, queridão. É só vaidade. É Bet-Avém. Não é Bet-El. Não é a casa de Deus. Não é a casa edificada sobre a rocha. É casa de vaidade. Um amigo meu esses dias falou algo. Ele disse assim: Jordânia, é normal as nossas crianças ter medo do escuro. Mas não é normal os adultos ter medo da luz. Por que lutamos tanto para estar num ambiente de comunhão, de luz, irmão? Não é normal você ter tanto medo do escuro, cara. Não é normal você ter tanto medo da luz. Deus nos chamou para a luz. Deus nos chamou para a luz. É na luz, irmão, o ambiente onde nós somos tratados. É na luz, em comunhão com os nossos irmãos e o Pai, que nós somos santificados. Entenda uma coisa, por favor. Sabe por que no Getsemane, quando Jesus orou, Jesus não orou pelo Pai, por Deus, mas Jesus orou com o Pai? Porque Jesus sabia que ele estava tomando para si todo o pecado do mundo. Deus tem problema com o pecado, mas o Pai não. Por isso que o Pai nos chama à comunhão, porque na luz da comunhão, o sangue do Filho é derramado sobre nós e nos lava de todo o pecado. Irmãos, o que nos une, o que nos fortalece, o que nos protege, não é você ser um pastor e ele um evangelista. Não é eu ser profeta e você ser um mestre. Para com isso, bobão. O que nos une, fortalece e protege é estarmos na luz.
numa casa onde o pai está junto com os seus filhos. O que nos guarda é olhar para você e saber que você é meu irmão. Nada quebra isso, nada corta esse vínculo. Eu vejo o Pai com muita esperança em seu coração sobre a nossa cidade. Eu vejo, Felipe. Eu vejo homens e mulheres que estão entendendo a palavra que receberam do Espírito. São filhos. Filhos que têm um propósito de procurar outros filhos e estarem juntos na casa do Pai. Para isso, irmão, você vai precisar vencer as lutas aqui dentro, depois das lutas aqui fora. Vença toda luta aqui dentro que te impede de agir com testemunho aqui fora. Se você está distraído com muitas coisas e pesado para dar resposta para Deus, eu te aconselho, se tranca no quarto e vai orar, irmão. Para tudo que você está fazendo e vai orar. Se você está vendendo Jesus por recompensa, por aquilo que você pode ganhar, joga essas moedas fora. Mas não vai lá fora não, vem para cá para a comunhão e diz: meus irmãos, errei. Pedro e Judas erraram como todos os outros. A diferença é que Judas foi para o lado errado. Judas foi para os religiosos. Pedro e os seus irmãos foram para a casa que o Pai estabeleceu para eles estarem juntos. Se você está sendo ferido por aí e paralisou e não quer mais andar com ninguém, eu quero te dizer, aconteceu porque você não sabia quem era o teu amigo. Você não foi chamado para ser servo, mas filho. Vem para a comunhão, tira esse lençol, vem para a comunhão, vem para o relacionamento, irmão. Tudo isso vai matar você, deixa ele matar você, cara. Eu quero desafiar você a procurar teu ex-pastor, irmão. Se você está aqui hoje, se você entende o que entende hoje, foi porque esse cara foi usado por Deus para colocar uma estrada para você andar e hoje alcançar o que você alcança. E entenda, tudo foi Deus que fez. Sabe por que a gente não faz isso? Orgulho, cara. Você pensa o que vai falar, o que vai responder. Seja que nem criança, eu não sei como fazer, eu não tenho força para isso, não tenho sabedoria para isso, não tenho recurso necessário. Mas o Pai me deu uma palavra, eu vou. Irmão, perdoar e pedir perdão é assim. Você não sabe fazer e nem tem como. Mas vá, Deus mandou. Quando você chegar lá, você vai ver que foi muito mais fácil do que você imaginava. E é muito mais prazeroso do que você pensava. Jesus, vamos orar um pouco. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que quer convicções aqui dentro. Você que quer abandonar o discípulo distraído. Você que quer deixar para trás o Judas materialista. Você que quer lançar fora o homem de revelação, mas que não tem humildade. Você que quer conhecer mais do seu Senhor e descobrir que Ele é seu Pai. Você que quer deixar de lado as leis e parar de trabalhar para as leis e trabalhar pelo coração do Senhor, do seu Pai. Vem aqui na frente, meu irmão. Abre aí, irmão, abre aí. Nessa cidade, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Tome essa cidade, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar.
viram Deus alinhar as coisas aqui na terra. Edificaram uma casa para que o Senhor esteja junto com os teus filhos. Entenda uma coisa, meu irmão. Cada um de nós carrega uma palavra e uma visão. Não há problema nenhum em você fazer e cumprir o papel que Deus já te deu, desde que você tenha a consciência de que não é você que faz nada. Tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Esse ministério não é meu, é do meu Pai. Esse café não sou eu que faço, é o meu Pai. Na hora que o meu pai disser, Jordani, para ele, eu quero que um outro filho meu continue ali, eu vou parar aqui e vou tomar café com ele lá. Porque não é meu, cara, é do meu pai. É isso que você precisa construir, irmão. É essa mentalidade. Eles os venceram pelo sangue de Jesus, pelas palavras que receberam, que construiu neles uma mentalidade que fez com que eles agissem de acordo com a palavra que eles tinham. Mas para Deus construir algo em nós, primeiro Ele vai precisar derribar. Por isso que o propósito da nossa geração, uma geração profética que Ele está levantando, é em primeiro lugar arruinar, destruir, derribar e arrancar, para depois plantar e edificar. Deus não pode edificar nada sobre a sua Bet-Avém, Ele vai derrubar a sua Bet-Avém, irmão. Deus vai derrubar a sua casa, irmão, porque ainda há tempo de edificá-la sobre a rocha. Em nome de Jesus. Eu tenho um pedido a Deus, é a palavra que a gente tem. O vento do Senhor está soprando e vai soprar sobre todas as casas. Eu perguntei ao profeta Magno, e aí, cara, o que é que Deus está te falando? Ele olhou para mim e disse, juízo, pastor, juízo. E eu me lembrei de Amós, a casa que vocês estão edificando é Bet-Avém e não Bet-El. Eu vejo Deus derrubando algumas casas aqui. Eu vejo Deus mostrando para você, pelo vento que Ele soprou essa manhã, que a sua casa era uma casinha de vaidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Isso é amor. Isso é amor. Porque Deus quer você cumprindo o propósito que Ele colocou no seu coração. Ninguém mais do que Deus tem desejo em ver isso acontecer, cara. Porque Ele é Pai. E há uma palavra do meu Pai para mim e para você. Eu e você faremos obras maiores. Eu e você faremos obras maiores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te encoraje. Que o Senhor me encoraje. Por sua palavra e pelo seu Espírito. A sermos um em nome de Jesus. A morrermos para a glória do seu nome. Para que Ele seja glorificado. Amém. Abraça o seu irmão, meu irmão. Abraça alguém aí.